Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, começando mais uma semana também, uma boa segunda-feira aí pra vocês, a semana que começa depois do empate do Vasco, né, 1 a 1 com o São Paulo fora de casa ontem, e agora, depois com os ânimos mais calmos, né, a gente pode dizer aqui com toda certeza que o empate foi um bom resultado para o Vasco, afinal o Vasco estava muito desfalcado, cheio ali de jogador impossibilitado de jogar por conta de ter testado positivo, né? Um deles, o Martim Benítez, que é aí o nosso principal jogador. Enfim, o Vasco conseguiu arrancar um empatezinho contra o São Paulo, que está lá brigando pelo título brasileiro, que está bem na Copa do Brasil, um resultado que tem que ser valorizado. Então, a gente vai falar sobre isso aqui e vai falar principalmente sobre o momento que a gente vive, que é um momento de muita confusão política, né? Todo mundo vascaíno brigando com vascaíno, e o nosso treinador Ricardo Sapinto pediu união. É hora do vascaíno se unir para tirar o Vasco dessa situação difícil que se encontra no Campeonato Brasileiro, né? A sinergia entre time e torcida tem que acontecer para a coisa mudar e o Vasco conseguir ter um campeonato tranquilo. Achei muito bacana a fala do Ricardo Sapinto, a gente vai repercutir aqui, falar um pouquinho sobre o jogo também e sobre o que a gente espera daqui para frente nesse Campeonato Brasileiro. Então, antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, é importante aí você deixar o like e também se inscrever no canal, beleza? Estamos aí perto dos 120 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Ontem o Vasco empatou com o São Paulo e saiu da zona do rebaixamento, né? Ainda tá ali na rabeirinha, né? Tá ali, você tá vendo a tabela passando, o Vasco tá ali na rabeira brigando contra essa zona incômoda, né? Tomara que o Vasco consiga se livrar o mais rápido dessa situação, mas o empate fora de casa saiu da zona do rebaixamento. Como eu disse ontem no pós-jogo, né, o problema não é nem empatar com São Paulo fora de casa. Empatar com São Paulo no Morumbi sempre vai ser um bom resultado, independente da situação. São Paulo é um grande time, né, tem muita tradição no futebol brasileiro, e empatar lá não pode ser considerado um resultado ruim. O problema foi o empate no meio da semana com Fortaleza em São Januário, foi ter perdido para o Corinthians que vive uma situação ruim também, um jogo que o Vasco poderia ter pontuado, nesses pontos aí que estão fazendo falta na tabela do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Mas ontem, com toda certeza, a gente viu uma evolução tática do time do Vasco, né? A gente já vem exaltando aqui há algum tempo que o Vasco defensivamente vem se comportando muito melhor com o Ricardo Sapinto, e ontem se comportou mais uma vez muito bem taticamente e defensivamente. Ontem o Ricardo Sapinto conseguiu praticamente anular o time do São Paulo, né? No time do Fernando Diniz. Esse mesmo São Paulo que enfiou aí 5 gols no Flamengo em 2 jogos, né? Fez 3 a 0 no jogo de volta, 2 a 1 no jogo de ida. O Sapinto conseguiu anular esse time do São Paulo, que não é um time bobo não, e o São Paulo só fez um golzinho porque numa infelicidade do nosso zagueiro, né, do Jadson, ele falhou e a bola sobrou ali pro Luciano empatar o jogo. Então, talvez se não fosse essa falha, o Vasco até teria saído com um resultado positivo desse jogo de ontem contra o São Paulo no Morumbi. Então dá pra gente ver uma evolução, né? A gente sabe que o elenco é fraco, que não dá pra gente tapar o sol com a peneira, a gente sabe que o elenco é fraco, falta peças. Por exemplo, o meio campo, quando não tem o Benítez, não tem quem jogar no lugar do Benítez. A gente dá tento com o Carlinhos, dessa vez nem tinha um Carlinhos também que estava se recuperando também aí da Covid, então é complicado, né? A gente falta peça humana, falta qualidade técnica do time, mas taticamente está evoluindo. E o Ricardo Sapinto ontem chamou aí a responsabilidade e chamou os torcedores do Vasco para uma união, né? Para se unir aí junto com esse time para conseguir livrar o Vasco dessa confusão da zona do rebaixamento. Um discurso até parecido com o do Luxemburgo no ano passado, que deu certo, né? Essa sinergia entre time e torcida deu certo e fez com que o Vasco escapasse ali, fizesse até um campeonato tranquilo. Tudo bem, esse ano não tem torcida no estádio, isso com certeza atrapalha bastante, né? Pra gente que tá ali embaixo, jogar com São Januário lotado com certeza era um trunfo a mais nesse momento. Não tem São Januário lotado neste momento pra gente. Mas de toda forma, o Sapinto convocou a torcida do Vasco
Vasco para pegar mais leve aí nas críticas com os jogadores, né? Não ficar perseguindo o jogador nas redes sociais, não ficar ali, xingando, indo em perfil. Eu vi muita gente indo no perfil do Thales, xingar o Thales, é um moleque que tem aí menos de 20 anos, né, cara? Um moleque, pô, muita gente que tá me assistindo aqui, se bobear, tem filho da idade do Thales, né? Então, pô, não faz sentido, não agrega em nada você ir no perfil de um jogador xingar, ou ir no perfil do treinador xingar lá e falar, tem que tirar fulano, que fulano é muito ruim. É óbvio que a cornetagem existe, né? Eu aqui no vídeo corneto pra cacete, corneto às vezes o Fernando Miguel, corneto o Pikachu, mas discurso de ódio, destilar ódio em cima das pessoas, isso aí não agrega de nada, né? Mas enfim, a gente ainda vou botar esse papo reto aqui que o português deu, mas antes também vamos falar um pouquinho do que ele achou do jogo, né? Alguns trechos aqui da entrevista coletiva do Ricardo Sapinto. Primeiro ele falou ali sobre as expectativas, né? Ele disse que as expectativas antes do jogo muito provavelmente eram baixas, né? Eu acho que a gente pode assumir isso aqui, que antes do jogo todo mundo tava, rapaz, a gente conseguiu um empatezinho lá, tá bom até. E ele falou sobre isso e disse que o Vasco se comportou muito bem e que poderia até ter vencido a partida, se jogou como Vasco e buscou sempre o resultado. Eu acho que antes deste jogo as expectativas, penso eu, de toda a gente eram baixas em relação a um bom resultado nosso, devido principalmente ao momento do São Paulo, como toda a gente sabe, não está em primeiro porque tem 3 jogos a menos. Se os fizesse necessitava só de ganhar um para estar em primeiro e portanto é virtualmente nesta altura o primeiro classificado. Depois do momento de forma que ele vem, depois da vitória muito boa que teve contra o Flamengo, enfim, deste momento fantástico deles e nós a fazermos o nosso caminho perante muitas dificuldades que você sabe, temos menos 7, 8 jogadores novamente por causa do Covid, jogadores importantes da equipa, portanto, situações que nos estão a abalar também em termos estratégicos, em termos de trabalho, não conseguimos repetir um 11 jogo após jogo, porque está sempre a acontecer várias coisas, não quer dizer que não tenhamos também jogadores com valor também à espera de uma oportunidade, que sim, mas a estabilidade que gostaríamos também de dar não é possível. Agora, eu penso que fizemos, acima de tudo, um grande jogo tático, muito inteligente e um grande jogo em termos daquilo que é a alma, a jogar a Vasco com alma, uma equipa com lutador, uma equipa que jogou unida, que jogou com uma mentalidade vencedora, que veio pressionar o São Paulo em casa dele, e este São Paulo que segundo dizem, não é? Que é uma equipa que privilegia o jogo posicional e que, enfim, sai sempre a jogar atrás e que não abdica disso, e nós, perante muitas dificuldades de preparação também mesmo para o jogo, pelo pouco tempo que tivemos, viemos cá passado 2 dias fazer um grande jogo. E aí, complementando, ele deu até uma cutucada no São Paulo, né? Disse que o São Paulo achou o gol, né? O São Paulo não teve mérito no gol, que o Vasco se comportou bem defensivamente, o São Paulo em nenhum momento assustou, e o gol ali do São Paulo foi um achado, né? Deu até uma cutucada ali no time do São Paulo, que é verdade, né? O Vasco acabou dando gol de bandeja para o São Paulo. Disse inclusive que o São Paulo não merecia ganhar o jogo, né? Se tivesse algum merecedor de vencer essa partida, seria o Vasco. Confere. O Vasco, o São Paulo não se pode não pode dizer que merece mais, porque o São Paulo, nós não fazemos o segundo golo antes de eles empatar, porque não, por acaso, e o golo deles cai-lhes do céu, portanto não tiveram mérito nenhum no golo que fizeram. A pressão que eles fazem é conhecida, a pressão ao passo atrasado, e isso tem todos os dias. Tivemos ali uma infelicidade e foi muito penalizante. Aquilo parecia um passe, eu acho que nenhum colega fazia um passe para o jogador dele melhor como nós fizemos. Foi uma infelicidade tremenda nossa e uma felicidade tremenda da parte deles. Aceitamos, fomos para o intervalo empatados, mas merecíamos estar a ganhar. Na segunda parte, aceito, como também aceito que haja mais posse de bola e controle do São Paulo, por aquilo que eu já te expliquei, porque foi estratégico. E para finalizar, para mim o recado mais importante, o trecho mais importante da entrevista do Ricardo Sapinto, onde ele prega e pede essa união entre torcida, entre os jogadores, entre até, nas entrelinhas a gente pode até pegar entre os agentes políticos também que estão aí brigando aí nas redes sociais, apoiadores também, torcedores, veja aqui no canal inclusive, torcedor que apoia candidato X, xingando candidato, torcedor que apoia candidato Y, enfim, uma briga que não leva o Vasco a lugar nenhum, só quem sofre é o Vasco da Gama, e como eu disse até no início do vídeo, né? Torcedor indo em perfil de jogador para xingar, indo em perfil de familiar de jogador para xingar, isso
não pode acontecer, né? E o Ricardo Sapinto chama essa responsabilidade para ele, né? Fala que se tiver algum culpado, o culpado vai ser sempre ele, e pede aí o apoio do torcedor para que o torcedor jogue junto com o time, porque essa luta vai ser até o final. Não adianta nada você ir lá no perfil do Pikachu xingar o Pikachu, ou ir no perfil do Ribamar para ofender o Ribamar, porque o Vasco não pode contratar mais ninguém. A janela fechou, as inscrições acabaram. Então o elenco é esse até o final. A gente tem que apoiar esse elenco até o final. São esses caras que podem tirar o Vasco dessa situação, podem fazer o Vasco escapar da zona do rebaixamento. São esses. Não vai vir o Messi, não vai vir o Cristiano Ronaldo, nem se o Vasco tivesse dinheiro para trazer o Messi e o Cristiano Ronaldo, seria possível, porque as inscrições acabaram. Então é isso que a gente tem até o final, é esse treinador e são esses jogadores. Então por isso que esse recado do Sapinto é tão importante. Então escuta aí com atenção, que esse recado é muito importante, é o famoso papo reto. E eu faço aqui novamente um apelo à família vascaína. Isto é um momento de união, não é o momento de dizer A mais B não joga nada, aquele não pode jogar, aquele já não joga, aquele é pior que o outro. É o momento de nos unirmos. Vai ser duro até o final. As pessoas têm que aceitar, vai ser duro até o final. Mas nós acreditamos que vamos fazer uma boa época. Agora, se estivermos unidos, não vai ser possível. Se quiserem um culpado, está aqui o culpado. Agora, deixem a equipa respirar, deem tranquilidade à equipa, porque os miúdos leem as redes sociais, leem as entrevistas, leem os comentários, não conseguem abstrair-se disso. E isso altera o estado de espírito da equipa. Isso não é bom para eles. E, portanto, com 18, com 19 e com 20 anos, claro que eles estão no processo de amadurecimento, muitos deles, e precisam de calma e precisam da nossa união. O que eu gostava de ver é os nossos 30 milhões ou 35 milhões, todos os jogos, apoiarem-nos, porque vai haver momentos bons e vai haver momentos menos bons, e nós temos que aceitar. É a nossa verdade, é a nossa vida, e vai ser assim até ao final. E é isso, meus amigos. Posso contar com vocês? Espero que sim. Inclusive eu aqui no canal também vou me policiar para não pegar muito pesado com nenhum jogador, né? Às vezes no momento da raiva a gente acaba ali, enfim, falando tudo que vem na cabeça e acaba esquecendo até que tem muitos seguidores aqui, que influencia muita gente. Então é um momento de união para poder tirar o Vasco dessa situação. E aí, quando já tiver ali os 40 e tanto pontos e tiver livre, aí a gente liga a corneta aqui em cima dos caras de novo. Enquanto isso, vamos apoiar e vamos tentar tirar o Vasco dessa. Posso contar com você? Bora lá, tamo junto. Deixa o like, se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima.